Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E mais uma vez estarei indicando aqui, fazendo review do comentário Hit do Novo Testamento, que são 16 volumes, tá? Eu já indiquei aqui no vídeo anterior o comentário de Mateus, agora estarei indicando os comentários de Gálatas, Efésios e Filipenses, tá? Todo vídeo aqui, quando for apresentar esse comentário, o John Hit, quem foi John Hit? John Hit foi um pastor, foi um missionário escocês, que nasceu em 1853, já faz anos, né? Já morreu, já faz muitos anos já. E ele foi um pastor, foi um missionário, e vários irmãos de diferentes igrejas, denominações, se reuniram para compilar e fazer esse comentário. Eles mesmos fizeram capa, diagramação, por isso que o preço é muito barato. Nesse comentário aqui eu paguei R$ 12, tá? E pelo conteúdo desse comentário, gente, vale a pena, tá? Eu falei no vídeo anterior, falando do Evangelho de Mateus, comentário, né? Que esse comentário para mim é melhor do que o comentário de Esperança. Para mim é muito melhor. Porque o comentário Esperança é uma introdução, praticamente, dos livros. Esse aqui é um comentário mais expansivo, expositivo. Eles comentam versículo por versículo, capítulo por capítulo, tá? E eles fizeram esse comentário para ajudar aqueles irmãos que não têm condições de comprar. Porque tem gente que não tem condições de comprar, gente, materiais. São muito caros, né? Muito caros esses materiais, os materiais tops, né? E esse comentário aqui é feito para isso, é um valor acessível para todos, né, poder ter acesso ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento eles estão comentando ainda, tá? Faltam alguns livros para terminar. O Antigo Testamento, inclusive, eu fiz 2 reviews aqui de Naum a Malaquias, foi o primeiro do Antigo Testamento, e de Daniel a Miqueias, né? De Daniel a Miqueias. São 13 livros comentados do Antigo Testamento em 2 volumes, o volume 19 e o volume 18 do Antigo Testamento. Esse do Novo Testamento são 16 volumes, tá? E abrindo aqui para vocês verem esse material, a primeira edição aqui desse comentário é de 2006, comentário de Gálatas, Efésios e Filipenses é de 2006, tá? E a segunda edição é de março de 2009, que vendeu bastante, né? Vendeu bastante. Aqui está o índice geral da série. Esse é o volume 9, um total de 16 volumes. Ok? Quem comenta aqui é o Jack Hunter, o Albert Leake e Sidney Maxwell, tá? Todos eles missionários, pastores que davam aula, davam curso de estudo bíblico, né? Davam cursos de teologia, né? Pregavam, eram pregadores itinerantes também, que viveram para a obra de Deus, né? Viviam na obra de Deus, literalmente, eram homens de Deus, tá? O Sidney Maxwell, ele faleceu em 93, né? Após ele escrever o comentário, se não me engano ele comenta, se eu não me engano, tá? Vou verificar aqui, Filipenses, ele morreu em 93, ele terminou de comentar, acabou o comentário dele de Filipenses, ele veio a falecer em 93, então já faz aí, vai fazer 28 anos que ele faleceu, né? Partiu para a eternidade. Então está aqui o índice, Gálatas, introdução, esboço, texto e comentário, Efésios e Filipenses. Vamos lá. Sempre, todos os comentários vai ter o prefácio, a edição inglesa, porque esse comentário é em inglês, e o prefácio, a edição brasileira. Tá trazendo aqui a historicidade, tá, de John Hit, um pedaço da sua biografia. O primeiro a comentar é o Jack Hunter, né? O Jack Hunter, ele vai comentar Gálatas. Aí tem a introdução, o autor, a igreja da galáxia. Aí tem aquela teoria, né? Se era a galáxia
do norte ou a galáxia do sul, tá? Tem uma briga muito grande em relação a isso. As igrejas da galáxia, a data da carta, o propósito e o esboço. Uns vão defender que Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu, ali no ano 49. Tá? Outros vão defender que não. A primeira carta que Paulo escreveu foi a primeira Tessalonicenses. Então tem uma briga aí muito boa entre os acadêmicos. Tá? E tem um esboço da carta. O autor é Paulo, né? As igrejas, isso aí ninguém questiona, nem os críticos, que Gálatas é uma carta autêntica de Paulo, isso aí ninguém questiona, assim como Romanos, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, enfim. As igrejas da galáxia, tá? A teoria que ele vai trabalhar, a teoria daqueles que defendem que Paulo escreveu para os crentes da galáxia do norte, tá? E a teoria, aqueles que defendem da galáxia do sul. A data da carta, tá? A data. Aí vai trabalhar as teses aqui, ó. Tese 1. Gálatas 2 é a mesma ocasião que Atos 11? Porque você tem que ler Gálatas ali com Atos, né? A partir do versículo dos capítulos 11 ao capítulo 15. Tese 2. Gálatas 2 é a mesma ocasião que Atos 15? Então, ele vai trabalhar essa questão também. O propósito da carta. Todos nós sabemos que Paulo estava combatendo aqui os judaizantes, né? Que estavam lá falando, olha, vocês têm que praticar a circuncisão, vocês têm que guardar a lei de Moisés, aquilo que Paulo está pregando é mentira, e Paulo está nervoso quando está escrevendo, quando escreve essa carta. Paulo bate pesado. E aqui está o esboço. Capítulo 1 e capítulo 2. Históricos, as origens do Evangelho. Aí vem, ele começa a comentar, tá? Os falsificadores do Evangelho, o protesto de Paulo. Capítulos 3 e 4, né, são doutrinários. A vindicação do Evangelho. E o capítulo 5 e 6 são práticos. O poder do Evangelho. Porque para Paulo, teologia e prática estavam juntas, unidas. Não adianta você ter a teologia e não ter a prática, né? Só a teoria. E aqui começa o texto e a exposição, tá? De Gálatas. Texto e exposição. Capítulo 1, capítulo 2. Históricos. As origens do Evangelho. A autoria de Paulo, versículos de 1 a 5. Versículos de 1, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Declaração do seu apostolado. Versículos 1 a 2. É expositivo esse comentário, tá? A morte de Cristo, versículos 3 e 5. Vai comentando. 3 a 5. O espanto de Paulo, o desvio dos Gálatas. Versículo 6. Os falsificadores do Evangelho, versículo 7. O protesto de Paulo, versículos de 8 a 10. Aí ele vai comentando, tá? Deixa eu pegar o capítulo 5 aqui. Capítulo 5. Capítulo 5. Experiência. Vamos lá. Capítulo 5. Tá aqui. Vou pegar o fruto do Espírito ali e as obras da carne. Aqui, ó. A carne e o Espírito. Aqui ele vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. Vai comentar, né? Capítulo 5, versículos 19 a 23. Aqui ele vai tratar, uma por uma, né? As obras da carne. Aqui, ó. Vamos ler. Aqui, ó. Prostituição. Ele comenta. Aí tem do grego, porneia. Ele comenta. Impureza. Lascívia. Uma por uma. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Porfias. Emulações. Iras. Pelejas. Dissensões. Heresias. Invejas. Bebedices. Glutonarias. Tá, ele termina. Aí vem o fruto do Espírito. Versículos 22 e 23. Que ele vai comentar também. O fruto do Espírito é o amor, né? É o fruto do Espírito, que é um fruto só, como a laranja, né? É um único fruto, mas tem 9 gomos. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Primeiro ele comenta a caridade, que é o amor. Depois o gozo. Longanimidade, benignidade, bondade, fé,
Aí tem sempre a palavra grega, né? Pistes, mansidão, temperança, tá? Aí ele termina aqui. Vamos lá. Aí vem o capítulo 6. Ele comenta. É excelente. Capítulo 6, versículos de 11 a 13. A nova criação, o alvo dos falsos mestres. O alvo do apóstolo. A bênção. Aí termina. Aí começa o Albert Leck. Comenta aqui Efésios, né? Comenta Efésios. Vamos lá. A introdução, o autor, o destino da epístola, o pano de fundo da epístola, o local de onde foi escrita, o propósito da epístola, o esboço da epístola, a teologia da epístola. Paulo vai tratar aqui sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, tá? O autor, o destino da epístola, o pano de fundo da epístola, o que estava acontecendo ali, tá? Vamos lá. O lugar onde ela foi escrita, o propósito da epístola aos Efésios. E aqui é o esboço. Tá? As nossas bênçãos em Cristo, aqui tá as subdivisões, tá? Nossa responsabilidade ao Senhor, estar firmes contra o inimigo, conclusão. A teologia da epístola, o último ponto aqui. Aí ele começa. Texto e exposição. As nossas bênçãos em Cristo, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21. A repetição das expressões em Cristo Jesus, em Cristo, em quem e nele é a chave para entender esta parte da epístola. O tema é o que nós somos e temos em Cristo. A primeira subdivisão, a saudação, versículos 1 e 2. Depois, o louvor da sua glória, versículos 3 e 14, onde ele vai trabalhar aqui, versículos 3 a 6. Né? As bênçãos do Pai, versículos 7 a 12, as bênçãos do Filho, versículos 13 e 14, as bênçãos do Espírito Santo. A Trindade trabalhando na obra da redenção. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica a obra da salvação. Aqui tem um texto, tá? Sempre o texto, a exposição do texto, os versículos. E aqui tá. Há 3 subdivisões nessa parte. Dos versículos 3 a 14. E cada um conclui com louvor. Nos versículos 3 a 6, o ensino de Paulo diz respeito à vontade de Deus em relação aos santos, tanto no passado quanto no futuro. Quanto ao passado, refere-se à sua eleição, antes da fundação do mundo. Quanto ao futuro, refere à sua predestinação para a adoção de filhos e conclui com as palavras de louvor no versículo 6, que é para louvor e glória da sua graça. Nos versículos 7 a 12, o ensino de Paulo diz respeito à obra de Cristo, também com referência ao passado e ao futuro. Com respeito ao passado, ele fala da redenção deles pelo seu sangue. Com respeito ao futuro, fala da sua herança e conclui outra vez com louvor no versículo 12, né, para louvor da sua glória, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nos versículos de sua glória, tá? Nos versículos 13 e 14, o ensino de Paulo diz respeito ao testemunho do Espírito Santo, relativo ao passado e ao futuro. No passado, ele diz que foram selados com o Espírito Santo da promessa. No futuro, o mesmo Espírito Santo da promessa é o penhor da sua herança, e mais uma vez ele conclui com louvor, no versículo 14, para o louvor da sua glória. Interessante, né? Aí ele comenta o versículo 3, versículo 4. É um excelente comentário, gente. O preço, assim, R$12 eu paguei. R$12. Meu Deus do céu. O que é R$12 hoje? O que você faz com R$12 hoje? Nada. A oração do apóstolo, né? Que Paulo agora vai orar para eles entenderem esse mistério, né? Da eleição, da predestinação. Que muita gente questiona, mas é bíblica, né? É como disse Charles Spurgeon. Se para aqueles que é fácil você não crer em eleição e predestinação, é só você tirá-las da Bíblia. É só você tirar Romanos da Bíblia, tirar Efésios da Bíblia. Não tem como negar, né? Não tem como negar.
a eleição e a predestinação. Aqui ele vai comentando, tá? De uma maneira exaustiva mesmo, muito boa, a carta aos Efésios. Estou correndo aqui porque tem que mostrar, quero mostrar todos aqui, tá? Vamos lá para o capítulo, para Filipenses. Filipenses. Aqui termina Efésios e começa Filipenses. Quem comenta é o Sidney Maxwell, né? A história da cidade, o local onde foi escrita e a data, a identidade do autor, a igreja a qual foi escrita, a intimidade e o propósito da mensagem e o esboço. A história da cidade de Filipe, o local onde ela foi escrita e a data, a identidade do autor, a igreja a qual foi escrita, a intimidade e o propósito da mensagem, né? E o esboço. Aí o capítulo 1, né? Tem que ter todo o esboço da carta. Ok? Vamos lá. Capítulo 2. Esboço. Capítulo 3. E o último capítulo, o capítulo 4. E aqui começa o texto e a exposição. Capítulo 1, pensamento-chave, o Evangelho de Cristo, que é o versículo 27 do capítulo 1. Começa com a saudação, versículos 1 e 2. Tá? Depois, aqui a confiança pastoral de Paulo, versículos 3 a 8. Aqui ele divide em duas subdivisões. Primeira subdivisão, versículos 3 e 5. Depois, versículos 4 a 8, né? Que é o versículo 6 a 8, na verdade. Sua confiança neles. A preocupação sacerdotal de Paulo, versículos 9 a 11, que é o nome que ele dá às subdivisões, tá? Sua oração por eles. Conforto de Paulo na prisão, versículos 12 a 20. Aí tem a subdivisão. Seu regozijo na pregação do Evangelho, versículos 12 e 14. Ele revela os motivos pela pregação do Evangelho, versículos 15 a 17. E assim sucessivamente, eles vão comentando versículo por versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, tá? É um comentário expositivo. Como eu falei, para mim esses comentários é melhor do que o comentário Esperança. Essa é a minha opinião. O comentário Esperança, alguns comentários são bons, alguns, nem todos. Nem todos. É um comentário alemão, né? Aquele de capa azul. Eu não gostei. Tá? Para mim são muito pobres os comentários. Eu gostei da carta aos Romanos, tá? Comentário Esperança, do Adolf Paul. Eu gostei do comentário de Mateus, é muito bom. Eu gostei do comentário de Hebreus também, que é muito bom. Alguns comentários assim, tá? Os outros eu não gostei. Para mim ficou muito pobre os comentários, né? Não explica o sentido da palavra. E é um comentário assim que para mim, a gente fala muito bem dele, eu não gostei. Só de alguns que eu citei aqui os nomes. Tá bom? E se vocês gostaram de mais um comentário bíblico, comentário Esperança, no Novo Testamento, volume 9, Gálatas, Efésios e Filipenses, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua disponibilidade. Ok? Divulgue esse canal para os seus amigos e para aqueles que gostam de um bom material, ou materiais excelentes. Graça e paz. Até as próximas indicações.